questão da literatura hoje que tem uma certa perplexidade das pessoas que lidam com literatura e que pensam cultura de modo geral, é que a literatura perdeu a centralidade no universo da cultura, digamos. Se nós podemos dizer que a própria cultura como um todo ocupa um lugar, digamos, duvidoso ou periférico num mundo em que o negócio parece ocupar todos os lugares, a própria literatura, dentro desse mundo da cultura, ela parece ter perdido uma centralidade que ela tem e que ela teve, digamos assim, que é até relativamente recente, que vem do meados do século XIX, em que ela passou a ser o principal lugar em que se discutiam as questões do Estado-nação. Quer dizer, a literatura vem para o plano central das discussões de cultura quando ela se associa à independência do Estado-nação. Ou seja, quando ela passa, digamos, a catalisar os sentimentos das pessoas em torno dessa comunidade particular que é do Estado, né? Coisa que do Estado nacional, coisa que até esse período não era um dado. Hoje para nós parece perfeitamente natureza, nós dizemos eu sou brasileiro como se isso fosse uma essência ou coisa parecida, né? No entanto, isso é uma questão absurdamente histórica, né? O que entra em xeque e que é duramente batido é o que parecia até então mais ou menos naturalizado, que era a ideia do cânone, as grandes obras que organizavam o corpo de uma nação ou das obras mundiais, da literatura ocidental. Quando você começa a pensar desse ponto de vista da conquista de direitos de minoria, esse grande grupo canônico parece mais ser um grupo de, digamos assim, de privilégios, né? de um grupo de autores que sustentam um determinado grupo no poder. E a partir daí a chamada guerra do cânone ou todas essas disputas em torno de quais os autores que fariam jus ao cânone, será que só tem branco no cânone, será que só tem gente que participa de uma forma ou de outra, de uma espécie de ideologia dominante? Então essa discussão toda começa digamos, a suspender os critérios da crítica literária, que normalmente se usa, que pareciam critérios universais, indiscutíveis, digamos, e compostos de um ponto de vista exclusivamente estético, de uma obra autônoma em si mesma. Nesse momento de quebra dessa autoridade do cânone em função dessa disputa de uma abertura mais democrática dessas grandes obras representativas, o crítico, a literatura e os parâmetros, digamos, deixam de ser universalizados. Você começa a perceber, será que tudo isso não está a serviço do grupo no poder? Dentro desses processos de transformações recentes, vamos dizer assim, o que é mais talvez radical é justamente a alteração tecnológica no processo de produção. Ele aparece em muitos lugares, por exemplo, aparece nas editoras, que com pouquíssimas máquinas baratas, como computadores, elas conseguem rapidamente imprimir, e muitas vezes imprimem segundo a demanda, quer dizer, elas são capazes mesmo de imprimir um livro a cada vez sem se tornar muito caro, coisa completamente diferente dos processos antigos de produção em que o livro era muito caro. Então, o que acontece é que, quando você tinha, dentro de um sistema tradicional, digamos, de produção, entre o autor e o livro, como eu disse, tem essa distância, o crítico servia, em geral, de uma espécie de balizamento entre o autor e o público, seja informando sobre o autor, seja sobre a obra, seja mesmo, digamos, aconselhando ou não os leitores, né, a comprar esse livro. Era o papel mais ou menos tradicional. A tendência hoje é que haja pouca possibilidade de intervenção de um crítico, porque esse circuito entre amigos, digamos assim, não permite muito que alguém que é de fora, de certa forma, se meta ali como um intruso e regule o que quer que seja. Uma vez que não existe mais essa espécie de sustentação ou essa autoridade bem estabelecida desses valores estéticos, e ao contrário, se tem em relação à literatura alguma desconfiança de que ela esteja a serviço de grupos, a serviço de poderes e tudo mais, os lugares, digamos, de que fala o crítico estão todos sob suspeita.
vamos dizer, estão todos suspeitos. Ele é suspeito quando ele se mete na conversa dos amigos, porque em nome de quê? Quer dizer, com que direito? Ele é suspeito quando ele interfere nos direitos das minorias ou dos grupos que almejam, de certa forma, alguma representação social, porque ele se torna um censor ou ele se torna, digamos, um representante de forças no poder, portanto, um reacionário. Ele também não tem nenhum tipo de representação, de discussão, um circuito de discussão forte estabelecida na mídia e nos grandes veículos. A tendência é muito de redução desses espaços. A resenha que normalmente existe no jornal e que, digamos, movimenta um pouco a discussão em torno da literatura, ela está praticamente restrita aos lançamentos, e sobretudo lançamentos de grandes editoras, e mais do que isso, há espaços muito curtos em que, em geral, um operador dentro do jornal mais ou menos divulga o release da própria editora. Quer dizer, um circuito, vamos dizer, que se completa a si mesmo e que dispensa perfeitamente o crítico. Nesse sentido, chegar a ter uma posição forte, estética, que dependa mesmo de uma análise literária do próprio livro, é mais uma conquista a ser feita do que propriamente um lugar estabelecido já. Isso é muito diferente do que se via antes.